Estamos de volta aqui com o senador Fernando Collor no programa TV Mar News, pela sua TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, pela rede Gazeta de Rádio 98,3 FM Maceió, Gazeta Arapiraca, Pão de Açúcar e emissoras parceiras. Estamos aqui também comandando a entrevista com a prestação de contas das ações em 2021 com o senador Fernando Collor. E trazendo nesta sequência, senador, gostaria que o senhor falasse a respeito dessa articulação no Auxílio Brasil. Como se deu no Senado a construção dessa conquista para milhões de brasileiros que vivem com muito pouco ou pouco recurso, na verdade? Essa é uma luta que já vem desde 2020, né? Desde 2019 especificamente, né? Começou em 2019, mas chegou em 2020, nós conseguimos aquela ajuda emergencial dos 600 reais, depois dos 300 reais, e agora o Auxílio Brasil, né, que foi estabelecido em 400 reais, com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho de todo o governo federal, de todo o Congresso Nacional. Então, já a partir do mês de dezembro, 17 milhões de famílias estarão sendo beneficiadas com 400 reais mensais oferecidos pelo governo Bolsonaro. É uma necessidade. Algumas pessoas reclamam, não, porque dá muito dinheiro, auxílio assim, dessa maneira, tem que ver a questão do ajuste fiscal. Sem dúvida, o ajuste fiscal é muito importante, mas num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, quando milhares de pessoas vulneráveis estão passando fome, estão passando dificuldades, estão tendo dificuldades de sobreviver, é dever do Estado participar ativamente e demonstrar isso na prática, oferecendo dinheiro para que as pessoas possam sobreviver, possam ter direito à vida. Isso, além da vacina, é outra coisa fundamental. Eu costumo dizer, a solução é vacina no braço, comida no prato e carteira assinada. É isso que nós temos que buscar. É a vacinação de toda a população brasileira, é comida para aqueles que estão passando fome, tem milhares de famílias com fome, minha gente. É preciso que nós possamos tratar disso. E isso aí se trata com esse auxílio emergencial e com outras medidas que podem ser tomadas, inclusive com o apoio da sociedade civil. E carteira assinada, que significa o emprego, porque essa situação toda vai ser resolvida também, não é somente com a vacinação, é com a volta do emprego, com a reativação da economia brasileira, com a volta do crescimento econômico. E com o crescimento econômico, mais empregos, mais renda, mais alegria e mais felicidade para a família brasileira. Então, tudo isso foi iniciado lá atrás e agora coroado com esse programa do Auxílio Brasil de R$ 400 reais, que já a partir do mês de dezembro já está sendo pago a 17 milhões, como eu disse anteriormente, a 17 milhões de famílias. E o nosso interesse, e o interesse do governo Bolsonaro, é aumentar esse volume, passar de 17 milhões para 20 milhões ou de tantas pessoas quantas estiverem nessa fila de necessidades básicas para poder alimentar a si e a todos os seus. A respeito de uma articulação que contou também com seu apoio, foi ao lado da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, senador Collor, e agentes também de combates a endemias, conseguir a inclusão de 800 milhões no orçamento da União para reajustar os salários desses profissionais. Como se deu essa participação, senador? Isso foi uma grande vitória, porque os agentes comunitários de saúde, essa classe de agentes comunitários de saúde foi criada no meu governo, em 1991. Naquele início em que nós fizemos a campanha para colocar agentes comunitários de saúde na casa de toda a população brasileira, nos mais distantes rincões do Estado brasileiro, né, da nossa geografia. E tudo isso foi alcançado. Hoje já são mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e daqueles que combatem as endemias. E nós conseguimos, com muito esforço, colocar no orçamento, muito criticado por aí, que ficam falando no orçamento secreto. E eu não vejo o que há de secreto nisso, porque pelo menos no que tange a mim, as minhas emendas, todos conhecem, todos sabem exatamente os recursos para onde estão indo, porque eu próprio faço a divulgação disso, né?
E, enfim, não há nenhuma... Não vejo onde é que há essa questão de tanto segredo. Então, se há algum segredo, alguma coisa, que se mostre, que se dê transparência. O Congresso Nacional é o poder mais transparente que tem da República. Nenhum poder é mais transparente do que o poder legislativo, o Congresso Nacional e os seus parlamentares. Todas as nossas ações são muito abertas, são muito claras. Então, nessa questão específica do orçamento, foram esses quase 90 milhões de reais garantidos para o reajuste, que não é bem um reajuste, é a fixação de 2 salários mínimos do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e para aqueles que combatem as nossas endemias. Então, isso foi uma grande vitória, porque nós já tínhamos acertado um compromisso com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa reunião que nós fizemos, não tem 15 dias, lá em Brasília, com a presença de cerca de 50 ou 60 agentes comunitários de saúde, conversando com o presidente Arthur Lira, porque lá está a PEC número 22, que é a PEC que trata, a PEC é a proposta de emenda à Constituição, sim, que trata exatamente dessa fixação do piso de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde. Então, depende, isso está na Câmara dos Deputados, depende da Câmara colocar isso em votação. E nós conseguimos, com a boa vontade do presidente Arthur Lira, que em março deste ano, em março do ano que vem, 2022, já está ali, né, na esquina, seja colocada em votação essa PEC, mas que seria necessário abrir um espaço já no orçamento para 2022, o que foi conseguido, de um certo número de recursos que ficou fixado em 800 milhões de reais. Para isso, nós podemos fazer em 2022, colocar em votação a PEC e finalmente aprovarmos e fazermos justiça aos agentes comunitários de saúde que merecem todo o nosso aplauso. Nesse momento em que nós vivemos na nossa pandemia, nós temos que dar o nosso abraço de agradecimento penhorado a todos aqueles que na linha de frente estiveram trabalhando, estiveram lutando para salvar vidas. E os agentes comunitários de saúde foi um dessa parte, desse enorme sistema que ajudou em muito, e todos vocês têm conhecimento disso. Então, o SUS é uma coisa fantástica, foi uma demonstração de força do SUS. Aqui nós temos que reconhecer o grande trabalho também feito por todos aqueles engajados no programa do SUS. Hoje o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde do mundo democrático. Mais de 100 milhões de pessoas são atendidas anualmente pelo SUS. E eu fico muito feliz também do SUS ter sido implantado durante o meu governo como presidente da República. Fui eu, como presidente da República, que implantei o SUS com 2 medidas provisórias em novembro e em dezembro de 1990 e que fez com que o SUS hoje seja essa maravilha que eu digo pela atenção que teve com aqueles que estavam infectados com a questão da Covid e com aqueles que precisavam ser imunizados para não contrair a Covid. Então, isso foi demonstrado que o SUS trabalhou e muito bem. Precisa do apoio? Precisa de mais apoio? Precisa. E é necessário que nós agora, alertados que fomos pelo intenso trabalho do SUS e pelo sucesso que ele teve, da necessidade que eles têm de contar com o nosso apoio para melhorar ainda mais os seus serviços. Então, os agentes comunitários de saúde podem passar esse Natal com o coração cheio de esperança, porque já em 2022 nós estaremos realizando os seus sonhos. Nós participamos, senador, de muitas matérias com os profissionais da enfermagem também. E eles que são tão importantes porque trabalham diretamente com as pessoas que mais precisam. E vi também durante a sua atuação, sendo inclusive um dos responsáveis por uma mobilização nacional para aprovação desse salário, né? Com voto a favor do piso salarial para esses profissionais da enfermagem. Que foi um clamor de todos eles, diante de todo o ano praticamente, senador. Foi muito importante esse processo. Foi muito importante também os profissionais da enfermagem, nesse período em que nós passamos aí de tantas dificuldades, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, enfim, estender os meus votos de pêsames e de pesar e lamentar todos aqueles familiares que perderam seus entes queridos durante esse período.
tem a minha solidariedade, o meu abraço carinhoso, o meu abraço de ternura, para que vocês consigam superar esses momentos difíceis, sobretudo aqueles que perderam os seus entes queridos, né? Mas foi muito importante que isso acontecesse, para demonstrar a importância, muito importante que isso acontecesse no sentido do trabalho da enfermagem, para demonstrar que o trabalho da enfermagem merece a nossa atenção. Então, a importância que foi demonstrada nesse período pelo trabalho daqueles que se dedicam à enfermagem foi muito importante para que nós pudéssemos ter conseguido esse avanço e que eu acredito venha a ser uma conquista consolidada já no próximo ano. O senhor poderia explicar também o projeto de lei que concede isenção do IOF e do IPI para aquisição de micro-ônibus que venham a ser utilizados no transporte coletivo de passageiros, já que essa é de fato uma medida de grande impacto para milhares de trabalhadores que precisam adquirir veículos e vans para o transporte de passageiros em todo o estado? Sem dúvida. O que nós precisamos é reduzir o preço do custo do transporte. Nós sempre vemos aí, quando no cálculo da inflação, o que contribuiu para a inflação desse mês. Aí vem a questão, agora, sobretudo, né, vem a questão da gasolina, vem a questão dos alimentos, em função dessa grande demanda que existe no exterior e que aqueles produtores esperam melhorar a sua rentabilidade com a venda para o exterior, até aproveitando a cotação do dólar que está muito alto e o preço das commodities em dólar. Desses commodities são esses produtos, feijão, arroz, milho, soja, são cotados em dólar, então eles exportam mais e esquecem um pouco do abastecimento interno. Então, o que é preciso é que nós possamos fazer um trabalho no sentido de diminuir os custos que, dentre esse conjunto de preços, vem o custo do transporte. Então, o custo do transporte, se nós conseguirmos reduzir com o IPI, o IOF, o custo, sobretudo, dos transportes públicos, dos transportes escolares, sobretudo, que é muito importante para dar segurança no deslocamento das crianças das suas casas até as suas escolas, e também para os outros tipos de transportes públicos, é muito importante, porque com isso nós estaríamos contribuindo duplamente para o benefício e o bem-estar da população atendida e para o benefício também de não ter um impacto tão forte na inflação com o custo desses veículos que são utilizados para o transporte. Muito bem, uma das categorias também que sofreu muito durante a pandemia, muito bem lembrado, senador. Além disso, na área da educação, o senhor tem lutado por um novo programa especial de regularização do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. O projeto de lei estabelece as condições necessárias para que as dívidas dos formandos sejam refinanciadas para o restabelecimento da dignidade laboral de milhões de brasileiros, senador. Gostaria que você falasse também dessa luta para poder conseguir essa ação. Essa é uma luta muito grande e injusta, porque como é que vai se cobrar isso dos estudantes num período de pandemia que eles não tiveram condições de estudar? Como é que eles vão pagar sem ter estudado, né? Então, isso aí é uma coisa até lógica, normal, de que esses pagamentos todos sejam postergados para mais adiante, sem cobrar juros, sem cobrar nenhum encargo adicional, e começar a cobrar a partir do momento em que sejam regularizados esses períodos de aulas, esses períodos de presença nas escolas e nas universidades, né? Isso é que é fundamental nós fazermos, é fundamental que nós tenhamos atenção e eu acredito que vamos ter resultado positivo em relação a isso. Ações importantes ao longo dos anos também com sua participação, senador Collor. A escolha, por exemplo, do novo ministro do Supremo, André Mendonça, contou diretamente com a sua participação. Ele substituiu o ministro Marco Aurélio, que foi nomeado pelo senhor à época da presidência. Como é ser um protagonista dos rumos do Brasil, que o Brasil toma ao longo dos anos? É interessante porque o ministro André Mendonça substitui o ministro Marco Aurélio Melo, que foi o ministro indicado por mim e, enfim, que cumpriu um trabalho muito bom, muito correto como ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que também é uma pessoa muito correta, uma pessoa que vem demonstrando ao longo da sua vida, não somente o seu conhecimento específico da área do direito, que é uma exigência até o conhecimento, né,
aprofundado da área, mas também o seu estilo, o seu modo de vida, tudo aquilo que uma pessoa pode ter de positivo está inserido dentro das características de uma pessoa como André Mendonça. Então, ministro André Mendonça. Então, foi uma indicação do presidente Bolsonaro, uma indicação muito positiva e que finalmente foi aprovada pelo Senado Federal. É muito bom esse protagonismo, né? Como foi assumir a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo? O senhor vinha de um trabalho de muitos resultados na Comissão de Relações Exteriores. Foi um novo desafio, especialmente neste período de pandemia, mesmo para o senhor que já tem uma forte atuação junto ao trade turístico, senador Collor? Foi muito importante para mim, né, assumir a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal num período como esse da pandemia. Porque se teve um setor que foi muito atingido por esse problema, foi exatamente o trade turístico do Brasil. Foi muito atingido. 2020 foi um ano terrível para o turismo nacional, para o trade turístico brasileiro. Houve desemprego, fechamento de inúmeros estabelecimentos, de pequenas pousadas, de restaurantes, de bares similares, enfim, foi um momento de muita dificuldade. E nós sabemos que esse é um setor que emprega muita gente, e emprega muita gente com muita velocidade. Assim que dá os primeiros sinais de uma recuperação da economia, como nós estamos vendo agora, já no ano de 2021, houve uma recuperação forte do setor. Então, nós acompanhamos isso na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós fizemos cerca de 50 audiências públicas e sessões administrativas normais para avaliarmos todo esse setor e acompanharmos de perto o que estava acontecendo, vendo os gargalos e trabalhando para que esses gargalos fossem removidos, para que o trade turístico pudesse funcionar melhor a cada dia. E nessas audiências públicas, que foram ouvidos mais de 60 pessoas, todas profissionais da área do turismo, membros da academia, membros do governo estadual, de governos estaduais, do governo federal, para que nós encontrássemos a cada sessão que nós realizávamos sempre às segundas-feiras, às 18 horas, transmitida ao vivo pela TV Senado, nós buscávamos soluções para determinados problemas. E isso ajudou muito, naturalmente, o turismo. Quem mais ajudou foram os próprios empreendedores do trade turístico. Mas nós demos a nossa contribuição para darmos visão a essas dificuldades, chamarmos a atenção das autoridades para que nós pudéssemos, enfim, superar com menos dificuldades do que enfrentamos e que foram muito fortes, o período que nós vivemos com essa pandemia, sobretudo no ano de 2020. Nós vamos a mais um rápido intervalo e mais uma vez agradecemos a cobertura desta entrevista com o senador Fernando Collor, com a prestação de contas das ações em 2021 ao portal Gazeta Web, a rede Gazeta de Rádio 98,3 FM Maceió, Gazeta FM Arapiraca e Pão de Açúcar e emissoras parceiras. Nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta o terceiro e último bloco dessa entrevista com o senador Fernando Collor, aqui direto do estúdio da TV Mar Canal 525 em Maceió. Voltamos já.